Olá pessoal, bem-vindo a mais um bate-papo aqui no nosso canal, o canal da eletricidade, que a pedidos, através de uma série de e-mails que nos chegam, nós vamos falar sobre desequilíbrios de tensão, um assunto extremamente importante que não é muito aprofundado nas escolas técnicas ou até mesmo nas faculdades de engenharia, e que tem consequências desastrosas para o sistema motriz de uma indústria clássica, onde 80% da energia está relacionado com os motores de indução trifásico. Tá? Então, ao contrário do que muita gente imagina, os desequilíbrios de tensões de fase nos terminais de um motor de indução trifásico, ele influencia o desequilíbrio das correntes de forma completamente desproporcional. Não é proporcional isso aí. Por exemplo, um desequilíbrio de 1% da tensão nos terminais de um motor, ele provoca um desequilíbrio de corrente da ordem aí de 8,5% com o motor em plena carga e até 15% com esse motor em vazio, tá? Então, pessoal, segundo vários estudos feitos ao longo de muitos anos por instituições de engenharia, faculdades, instituições de pesquisas, só para vocês terem uma ideia, um desequilíbrio de apenas 3,5% de tensão nos terminais de um motor de indução, ele pode aumentar as perdas nesse motor em até 20%, elevando drasticamente a temperatura desses motores, fazendo com que a vida útil desses caras também caiam brutalmente, conforme a gente vai ver nessa tabela já. Tá? Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu vou mostrar para vocês uma fórmula muito básica para a gente calcular esses desequilíbrios. Então, pessoal, o que a gente vai mostrar hoje nesse bate-papo são as recomendações de várias instituições, como o IEEE, por exemplo, que é o Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos, e também o ONS e o PRODIST, para calcular esse desequilíbrio de tensão. A gente vai mostrar para vocês algumas fórmulas adotadas por essas instituições, só para vocês entenderem e tentarem mitigar nas indústrias estes desequilíbrios que são realmente que causam problemas graves em motores, aumentando o consumo de energia elétrica e reduzindo drasticamente a vida útil desses caras. Vamos lá então? Para exemplificar tudo isso que a gente está falando aqui, eu vou pegar aqui um exemplo real, de um caso real de uma indústria que eu vi, onde você tem em L1 432 volts, num sistema de 440 volts. Em L2 nós temos 437 volts e em L3 nós temos 424 volts. Tá? Primeiramente nós vamos fazer o cálculo desse desvio pela fórmula do ONS, que é essa daqui. Tá? K igual V2 sobre V1 vezes 100. Isso vai dar o percentual desequilíbrio, ou seja, vai dar esse desvio aí. O próprio ONS, que é o operador nacional do sistema, ele defende que esse desequilíbrio não pode ser maior que 2%. Tá ok? Então, para a gente calcular o desequilíbrio deste exemplo que eu dei aqui, o que a gente precisa fazer? Eu preciso fazer a média aritmética disso aqui. Então eu preciso somar 432 mais 437 mais 424, ok? E obter então a média aritmética disso aí. Então vamos lá. Deu 1.293, que dividido por 3 vai dar 431. Portanto, a média aritmética disso aqui é 431 volts. Beleza? Então, para eu encontrar o fator desequilíbrio aqui, eu preciso então fazer uma regrinha de 3 aqui, tá? Entre a menor tensão encontrada, que é 424, e a média aritmética das 3 tensões, tá? 431. Então, vamos ver aqui. 424 vezes 100 dividido por 431, tá? Menos 100 igual a 1,6% de desequilíbrio, onde o máximo permitido
pelo ONS é 2%. Algumas instituições internacionais adotam até 3%. Tá? Agora, o desastre que esses 2% provoca no desequilíbrio da corrente, tá? É muito grande. Como a gente falou anteriormente, 1% de desequilíbrio em tensão pode chegar a 8,5% de desequilíbrio nas correntes, ok? Sob pena de aquecer muito o motor, né? Reduzindo drasticamente a vida útil desse cara, conforme a gente vai ver nessa tabela aqui. Então, pessoal, resumidamente o que a gente falou durante esses cerca de 6 minutos que a gente bateu esse papo aqui, né? Um pequeno desequilíbrio de tensão da ordem de 2,3% é responsável por um desequilíbrio de corrente aí da ordem de 17%, né? Juntamente aí com a elevação da temperatura do motor em até 30 graus. Tá? E a gente sabe que a cada 10 graus de elevação na temperatura, a vida útil da isolação de um motor elétrico diminui pela metade. Beleza, pessoal? Por exemplo, a NEMA ela defende 2%, a ANSI defende 3%, tá? O IEE, né, defende 2,5%, a Eletrobras e algumas empresas de energia defendem de 1,5% a 2%, e o ONS e a ANEEL defendem no máximo 2%, né? Então, desvios superiores a isso aí precisam ser mitigados, né, sob pena de você reduzir drasticamente aí a vida útil dessas máquinas e aumentar também consideravelmente o consumo de energia elétrica. Ok, pessoal? Sem falar nas paralisações provocadas nas plantas, né, pelas proteções que desarmam quando você atinge certos parâmetros. Beleza? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do bate-papo de hoje. A gente vai ficando por aqui. E até a nossa próxima videoaula, que vai tratar mais um pouquinho sobre qualidade de energia elétrica, que é um assunto que tem pano para manga. Beleza, pessoal? Câmbio.